Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Já estamos aí Boa ao tarde a vivo no todos. Facebook da Dreambooks Pro. Vamos aguardar só uns minutos aí para o pessoal entrar. Aí a gente já inicia o nosso webinar. Ok? Vamos compartilhar esse link. Vamos lá. Vocês já compartilharam os links da fanpage? Mais uns minutinhos, tá, pessoal? Só para o pessoal entrar. Já pedi desculpa pelo atraso, né? Atrasamos aí 7 minutinhos, mas foi só uma situação técnica. Bem, pessoal, acho que podemos começar. Boa tarde a todos novamente. Para já agradecer a todos que estão aí, que aceitaram o convite, né, de participar com a gente. Muito obrigado. O Benevides, ele está por aí? Cheguei? Opa! Tô aqui. Vamos lá. Então, a gente vai começar agora, né? Já estamos aí online no Facebook. Meu nome é Rafael Gomes. Eu trabalho no departamento comercial da Dreambooks Pro. E eu vou ser uma espécie de moderador aqui desse webinar, ok? Depois do sucesso de 6 edições anteriores, que foram realizadas em diferentes idiomas, onde foram envolvidos fotógrafos portugueses, espanhóis, franceses, e agora novamente aqui no Brasil, a gente traz um tema que é diferente e muito importante nessa edição aqui do Phototalk, que é promovido pela Dreambooks Pro, que é uma marca que se dedica à produção de álbuns e acessórios para fotógrafos profissionais, que além da preocupação com o produto que apresenta, né, tem essa preocupação também com a formação e partilha de conhecimento. A gente sabe como é importante essa partilha desse conhecimento para os nossos colegas fotógrafos aqui do Brasil e em outros países também, né, quando tem o webinar em outros países. Então, como sabem, quem ainda não sabe, mas como quem vem acompanhando, né, esses webinários nossos, consiste numa série de webinários onde são debatidos vários temas e onde temos vários fotógrafos convidados de diferentes estilos, né? Cada um tem o seu ponto de vista e a sua forma aí de trabalho, ok? E nesse tema hoje nós falaremos sobre a importância da impressão da fotografia, tá? Porque todos sabemos, né? Com a evolução da tecnologia e a passagem do analógico para o digital, a importância da impressão da fotografia foi sobrevalorizada. E muitos fotógrafos tiveram que se reinventar para se adaptar aí às novas mudanças, né? Então, quem passou por essa mudança sabe como que, não só na fotógrafa, mas o mundo é assim hoje, né? A gente tem que sempre se reinventar. E neste webinar não vai ser discutido apenas a relevância da impressão, mas sim como a importância do estilo fotográfico associado ao produto que entrega e também algumas dicas para influenciar os seus clientes sobre o valor da fotografia em papel. O valor, não o preço, né, como nós sabemos, o valor mesmo que tem a fotografia em papel. A ideia do webinar é ser uma conversa bastante informal, bem descontraída e principalmente pedir a interação de todo mundo que está participando, que está acompanhando a live, justamente para colocar perguntas,
No final a gente vai abrir perguntas aí, um bate-papo aí com todos os participantes aqui, ok? Então essa é a ideia. Então a gente fica aguardando aí as perguntas e também a gente pede para que coloquem comentários de novos temas, porque de acordo com as sugestões das pessoas que participam, né, que colaboram, a gente verifica qual que é o tema para as próximas edições, tanto no Brasil quanto nos países que a gente atua lá fora, ok? Então, nesse momento, eu vou apresentar os nossos participantes, né? E depois eu vou logo partir aí para a primeira pergunta. Então, vamos lá. Começar pela Chayane Marte. Bom, Chayane? Tudo bem, Rafa? Chayane, ela é fotógrafa de casamento da cidade de Caruaru, Pernambuco. Ela descobriu a paixão pela fotografia ainda na infância, até como diversão, né, Chayane? Que a gente tinha comentado da questão do Muito. binóculo, dos negativos e tudo. E na adolescência que você começou a fotografar, sem muito conhecimento técnico, né? Era mais por hobby. E foi durante a gestação que foi o amor pela fotografia aguçou mais, né? Conforme a gente conversou. Isso. E aí foi então que você começou a se dedicar aos estudos e começou a trabalhar na área. Tem 6 anos de profissão, tem como objetivo não somente fotografar, mas preservar memórias e principalmente levar emoção através da sensibilidade. Capturar a alegria e espontaneidade das pessoas, para você é algo mágico, né? Mas tudo isso sem abrir mão da fotografia clássica, elegante e atemporal. Então, bem-vinda e, novamente, obrigado por participar. Obrigada, Rafael. Na sequência, o Rafael Vaz, que é considerado um dos fotógrafos mais premiados do Brasil. Tem, inclusive, seu nome reconhecido pelo maior jornal do país, o G1 da Globo. O Rafa já palestrou nos maiores eventos de fotografia do Brasil, como o Edin Brasil, Semana da Fotografia, Feira Fotografar, Fotoconhecimento, além de diversas instituições acadêmicas, também na parte de formação, né? Esteve entre os 20 melhores fotógrafos do mundo, no ranking do ISPWP, já foi o segundo brasileiro mais premiado no Fearless, no WPJA e no AGWPJA, além de ter feito parte de um seleto grupo de fotógrafos premiados pela Junebug. O Rafael também foi premiado com o melhor álbum de casamento do Brasil, pelo júri dos noivos, no concurso do Wedding Best. E ficaram em 2015, 16 e 17 entre os 3 finalistas, né, Rafa? Tô fazendo uma propaganda sua aqui, hein, rapaz? Brincadeira, vamos lá. O Rafael Vaz, ele é luso-brasileiro, iniciou sua carreira como fotógrafo aos 17 anos, hoje tem 29, formado em publicidade e propaganda, já trabalhou com fotografia de moda, publicidade e produtos, mas foi na fotografia de casamento onde encontrou aí a verdadeira paixão. Fotografa casamentos há mais de 12 anos, já tendo fotografado mais de 700 casamentos. Rafa, bem-vindo aí, obrigado também por participar aí desse webinar com a gente. Valeu. Em sequência, apresentar aí o Fábio Baense. O Fábio Baense é do Rio de Janeiro, ele é fotógrafo de casamento e estilo de cinema. Tem várias fotos premiadas também nas várias instituições, como WPS, SPWP, Fearless, Bride. E o Fábio Baense, ele fotografa filmes, né, Fábio? Como a gente conversou aí algumas vezes. Um deles... Exatamente, é bacana demais. Bacana, que é da direção do Márcio Garcia. O filme Amor por Acaso, também da direção do Márcio Garcia. O Predileção, que teve participação do Rodrigo Lombardi, Babu Santana, Ed Oliveira. E o EAS, que é o Esquadrão Antissequestro, com a direção do Marcos D'Artagnan. E é fotógrafo de alguns atores, inclusive do Márcio Garcia, né, que fotografa bastante aí tanto ele, família e tudo. Então, Fábio, bem-vindo também. Obrigado aí por participar. Eu agradeço o convite. É bacana estar aqui para aprender também, junto com essas feras todas. É um privilégio. Maravilha. E para finalizar a apresentação, Rafael Benevides. Rafael Benevides é fotógrafo de casamento, de Petrolina, Pernambuco. É um ícone da grafia com luz. Aos 46 anos, traz na sua trajetória uma percepção contemporânea de 26 anos de fotografia. Bastante tempo, né, Rafa? Autor do livro Luz e Poesia, Inspiração na Fotografia de Casamentos, lançado em agosto de 2011. Autor do livro Semioses, A Poesia dos Signos na Fotografia de Casamentos, lançado em 2014, da editora Fotos. Palestrante do Edin Brasil desde 2012. Palestrante do Edin Prime desde 2013. Palestrante da Fotos TV, plataforma de ensino online, né?
Ministra workshops e palestras para o Brasil todo. Foi eleito fotógrafo do ano em 2014 com o prêmio Lente de Ouro. Autor do livro Mundo de Tonico, a fotografia além das câmeras, lançado em 2017, né, Rafa? Pela editora Fotos também. Autor do álbum de música e do espetáculo Mundo de Tonico, foi apresentado inclusive na Wedding Brasil, né? E é poeta, escritor, compositor, fotógrafo, filmmaker. Então, já foi considerado aí um dos fotógrafos mais premiados do Brasil e por aí vai. Obrigado também, Rafa, por participar com a gente, ok? Obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e de poder discutir temas tão interessantes e nunca antes debatidos por mim em nenhum tipo de evento. E tenho certeza que as pessoas que assistirem vão ficar muito reflexivas e também talvez acordem para aspectos muito importantes no que se diz respeito a nós mesmos. É isso. Prazer estar aqui com os colegas também. E também estarei aqui também para aprender de uma forma simples e direta. Ok. Então vamos seguir já para a primeira pergunta, gente. E basicamente é relacionado ao tema, obviamente, porque assim, a gente sabe, plena era digital. Qual que é o valor que cada um de vocês consideram que a impressão pode trazer como preservação do registro e mesmo do ponto de vista de emoção e experiência? Qual que é o ponto de vista de cada um de vocês aí com relação a esse assunto? Pode começar aí pelo Fábio. Fábio, fala um pouquinho aí, qual que é o seu ponto de vista desse tema? Beleza. Quando a gente fala de impressão, não tem como a gente voltar no passado um pouquinho, né? Porque fotografia, o reflexo da fotografia no passado, do tempo analógico, era a impressão. Todo mundo imprimia. Mas a gente necessitava de mudanças, né? Porque a fotografia era perigosa antigamente. A gente tinha que mandar revelar um casamento em laboratório. E a gente não tinha um poder de cuidado dentro do laboratório, né? Se um filme prendesse na máquina, acontecesse alguma coisa, a gente perdia. E como explicar para um cliente isso? Era uma situação da fotografia muito delicada. Então, a gente precisava dessa mudança, dessa inclusão digital. E quando ela veio, né, ela trouxe muita melhoria, muitas possibilidades, qualidade, o poder de reprodução de arquivo, né, impressão, uma série de mídias. Né, mas com a fotografia, a vinda da digital, eu acho que faltou algum tipo de referência, né, na nossa categoria de fotógrafos de casamento, principalmente. Eu, quando comecei a fotografar, eu busquei referências. O Benevides foi uma referência. Eu estava no Ed Brasil em 2012, era um super fera. E a gente fica muito atento a isso para ter uma linha a seguir. Né? Não só fotógrafos brasileiros, mas fotógrafos fora do Brasil, mas na época o Brasil era uma potência mundial na fotografia, né? E hoje, infelizmente, eu vi que chegou a perder um pouco disso, pela falta de referência. Então, eu sou muito crítico, né, quando eu vou seguir como referência algum profissional. Tá? E dentro da linha de impressão, não é diferente. Muita coisa mudou hoje, né? Mídias de papel, né? O tipo de impressão, modo de você apresentar isso, né? Então, tudo isso vai influenciar no seu trabalho. Né? O tipo de papel, isso aí. A fotografia, hoje a gente tem nessa migração dessa era digital, né? A gente teve uma leve diminuição na parte de impressão. Eu não sei se todos vocês repararam isso, mas Até mesmo pela questão digital, né? Tem várias opções, né? Por exemplo, nuvem, pendrive, entre outras situações também.
Mas eu entendi o que você quis dizer. Gente, desculpa, eu tô lembrando muito do meu pai aqui. Então, meu pai era fotógrafo comigo e tá realmente um pouco emocionante para mim isso. Né? Meu pai fotografou, ele faleceu há 3 anos e tá super difícil de eu falar disso. Tá vindo aqui na minha cabeça tudo, tá super complicado. Mas eu vou me Fábio, reorganizar fica aqui. tranquilo, não tenha problema nenhum. Eu imagino a emoção. Coisa linda. É para isso que serve a fotografia. Para fazer a gente voltar no passado. É verdade. Então vamos voltando aqui. Acho que eu estou melhorando. Né? A impressão, ela tem uma reação, né, na preservação da imagem de grande importância hoje para a gente, né? Ela, ela estabelece uma harmonia, né, uma harmonia poética, e traz um conceito para a gente, ao mesmo tempo concreto e abstrato, né? Eu vejo dessa forma. É abstrato porque são momentos que são revividos, né? Que são reativados na nossa memória quando a gente tem um trabalho impresso, quando estamos visualizando algo impresso, e ao mesmo tempo concreto, né? Porque a gente tem isso em mãos, tá? Então a gente tem uma facilidade no manuseio, né? De ter algo pronto em mãos. E eu acho que isso, né? Essa época digital, ela veio para trazer esses benefícios para a gente, de dar qualidade impressa, né? Tipos de mídias e isso tudo. Perfeito. Obrigado, Fábio. Chayane, e você? Qual é o seu ponto de vista nessa parte que considera mesmo a impressão da fotografia, a importância dela, da preservação e tudo? Como eu falei um pouquinho para você, a gente veio conversando, boa parte da minha, como dizer assim, da minha apreciação pela fotografia, ela começou com essas fotos impressas, com negativos. Era realmente uma diversão para a gente reunir a família e ter isso em casa, assim, aquelas caixinhas com aqueles álbuns, até do... Não posso nem fazer a propaganda dos papéis, né? Mas era aqueles álbuns dos laboratórios que tinha em casa, a gente tinha. E que nessa época, assim, era muito... Como é que eu posso falar? Todas as casas tinham. E era um prazer, assim, a gente chegar na casa de um parente, abrir e ver aquelas fotinhas de aniversário, ver as fotos da família, às vezes até com polegar impresso junto com a foto. Era muito bacana, assim. E isso foi me cativando cada vez mais para trabalhar com fotografia. Eu gostei, fui, até o momento que cheguei e vi que eu podia trabalhar, ter isso como uma profissão. E acho muito bacana tantas, falar, coisas que a gente pode fazer nessa impressão do papel, porque para mim, a fotografia digital, ela é como se fosse um bebê, uma gestação. A gente está ali trabalhando os arquivos, fazendo a melhor captura, e depois a gente parte para a seleção para ver o que realmente vai valer a pena aquela impressão. E a partir daquele momento que a gente faz a impressão, eu acho que é o momento que realmente aquela fotografia ganha mais vida, que ela começa a ter uma nova história, ela faz história da história. Então, assim, eu sempre falo com meus clientes, façam a impressão, façam os álbuns, tento fazer de todas as formas com que eles consigam ficar com o álbum, porque após, assim, com essa questão do digital, termina esquecendo, coloca no celular, coloca no computador e acaba perdendo essas imagens. E o papel, o álbum, dificilmente ela vai perder, ela vai esquecer. Tanto que, assim, muitas pesquisas apontam que em uma emergência em casa, a primeira coisa que o pessoal vai querer pegar são os documentos e as fotografias, que é a parte da história dela. Então, eu acho que é de extrema importância essa parte da impressão. Assim, para mim, eu valorizo bastante e faço com que meu cliente
tente valorizar isso também. Para mim é muito importante isso. Então é isso. Ok. E Rafa Vaz, e para você, qual que é a importância que você dá aí para esse tema que a gente está discutindo? O Fábio, ele estava falando que lembrava um pouquinho da história do pai dele, e eu comecei a minha fotografia um pouco por causa disso. Até tirei uma foto aqui para mostrar para vocês. Eu acho que todo homem hoje, todo noivo, a maioria deles, eles não gostam de ser fotografados, né? O começo é uma experiência difícil, assim, eles têm um pouco de vergonha. E meu pai era muito assim, então ele não gostava de ser fotografado e eu tinha pouquíssimas fotos dele. Então a única recordação que eu tenho dele é o álbum de casamento. E aí, recentemente também, eu fotografei um casamento ano passado e mais ou menos 4 meses depois do casamento, o noivo faleceu. E aí foi uma experiência bem difícil para a noiva, assim, a gente até não se envolveu muito, nem quis tornar isso algo comercial, mas foi muito difícil para ela receber o álbum também. E eu enxergo a fotografia como uma memória, assim, para mim, pelo menos, de tudo que eu vivi, de quem foi meu pai, como ele era. E até acho que foi muito legal a fotografia mudar, porque antigamente no álbum dele, no álbum do casamento dos meus pais, eu via muitas fotos muito posadas, muito tradicionais, e eu não lembro como era a personalidade dele, se ele bebeu no casamento, se ele se divertiu. Todas as fotos eram muito, muito sérias. Mas é isso, assim, eu acho que é um documento familiar, é quem é a minha história, quem é a minha família, e isso é muito, muito importante para mim. Acho que tem uma pergunta que fizeram no wedding, eu não lembro que fotógrafo que fez, acho que foi algum fotógrafo americano, e ele comentava, ele fazia uma brincadeira com os pais da noiva, e ele perguntava assim: agora eu quero comprar o álbum de casamento de vocês, ou dos seus pais. Por quanto você me venderia esse álbum? E ele falava: eu te dou 10 mil reais agora, você me vende o álbum? E ninguém queria vender o álbum de família, ninguém queria vender o álbum dos pais. Acho que isso prova um pouquinho do que é a importância desse álbum, desse material. Verdadeiro valor, né? Esse é o verdadeiro valor. Um bom exemplo. Benevides, vamos lá. E para você, Benevides, qual que é a importância aí desse tema aí tão importante, vamos dizer assim? Eu confesso que esse tema é mais importante do que muita gente pensa. Hoje eu fui convidado a pensar nisso. Eu sempre imprimi fotos, sempre imprimi álbuns. Eu nunca entreguei um trabalho apenas em mídia digital. Eu acho isso um crime. Vou tentar ser sucinto. Qualquer coisa você me chama, tá? Eu concordo com o que os colegas falaram, sim. Eu queria que todos os amigos fotógrafos pensassem no seguinte: o nosso trabalho, nosso trabalho como contadores de história, ele só termina quando a gente faz um livro. E por quê? Porque fazer um livro é como fazer um filme. Fazer um livro requer roteiro, requer todas as sensações que você tem quando assiste um filme. A diferença é que o observador é que escolhe em que momento vai passar a página. Mas um livro bem editado, bem diagramado, nele você escolhe as cores, as texturas, você escolhe o ritmo das imagens, você escolhe a relação entre as imagens. As pessoas não sabem, os nossos clientes, eles não sabem fazer a relação entre as imagens que são clicadas. Ele não sabe que essa imagem ao lado dessa vai ganhar força. Então, você entregar o seu trabalho apenas em mídia, para mim, é como diz o velho ditado de nadar e morrer na praia. Você comprou equipamento caro, você estudou muito sobre luz, sobre direção, você acabou de trabalhou pra caramba no evento e agora você entrega para o seu cliente um CD vou dar um exemplo, né? Não é o meu caso, 1000 fotos e é claro que em todos os eventos nós temos fotos lindas, mas não são todas.
e essas fotos lindas vão estar perdidas nesse oceano de 1000 fotos. É como um peixinho dourado no mar, ele desaparece, né? No aquário ele brilha, no oceano ele some. Então, quando a gente não transforma as nossas histórias em livros, a gente primeiro perde a possibilidade de criar um roteiro inteligente, um roteiro que seja a minha cara, né? Já que as fotografias que eu fiz estão impregnadas do que eu sou, o livro que eu vou fazer também vai estar. Se eu gosto de uma fotografia limpa, o meu livro vai ser limpo, vai ser sóbrio, vai ser atemporal. Se você entrega apenas os arquivos, o seu cliente vai fazer esse livro por aí, ou talvez, na maioria das vezes, ele nunca vai fazer, mas se ele fizer em outro lugar, ele provavelmente vai te causar um problema por diagramar suas imagens de uma forma que talvez você não o faria. Você não faria desse jeito. Então, eu estou falando primeiro da importância no que se diz respeito à essência das imagens. Então, a gente precisa imprimir para poder contar a história da melhor forma possível. Mas a próxima coisa que eu quero falar é sobre a diferença de o contemplar. A diferença de você contemplar uma imagem impressa e uma imagem digital. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu tenho certeza que todos vocês têm em casa uma caixa cheia de fotografias antigas, sim? Eu tenho. Sim. Eu tenho muitas. O que acontece? Às vezes você abre essa caixa por acaso. Sei lá, está procurando alguma coisa, encontra aquela caixa e abre. Quando você abre aquela caixa, ela é a caixa de Pandora ao contrário, né? Você abre a velha caixa, às vezes tem 1 ano que você não abre aquilo, ou 5 anos, ou 10 anos, e você deveria passar ali, no minuto você passa 1 hora olhando as fotografias antigas. Então, o contemplar a fotografia impressa é diferente de contemplar a fotografia digital, porque as pessoas olham para as fotografias digitais nos smartphones, nas telas de computadores, fazem isso enquanto estão dirigindo, não pode, eu sei, mas fazem isso enquanto estão em reuniões com outras pessoas, em locais públicos. É diferente de você contemplar a foto impressa. Ali, não é à toa que quando você vai no teatro, está lá a foto impressa, no teatro não, numa galeria de arte, a foto está impressa, e ela está impressa numa parede branca imensa, sem nada ao redor, com apenas um pequeno foco de luz naquela obra. E isso é feito intencionalmente para o observador poder praticar o distanciamento. É só quando você consegue praticar o distanciamento é que você mergulha de verdade na fotografia. Isso acontece quando a gente contempla uma fotografia impressa, seja guardada na velha caixa mágica de fotos antigas, ou seja no álbum de um evento, de uma viagem que você foi preparado para contar aquela história. Então, eu sinceramente, eu fico triste em perceber que a maioria das pessoas não estão mais imprimindo as fotos, como a Chayane falou. Antigamente, quando você revelava as fotos nos antigos laboratórios, você já recebia mini álbuns, eram albinhos, as fotos 10x15 já vinham em albinhos. Hoje as pessoas não imprimem mais, e os laboratórios não entregam mais nesse albinho, entregam só no envelope. Nem o albinho, tiraram até isso. A fotografia ela precisa estar numa ordem definida, né? Ela precisa ter precisa ter princípio, meio e fim para você poder contar uma história. Seja o álbum que for, do mais simples ao mais elaborado. Deixa eu ver mais o que vocês falaram. O Fábio, você me deixou muito curioso sobre seu pai. Dá vontade de mudar de assunto aqui, começar a falar disso. Mas eu vou me conter. E o Fábio falou que a fotografia está ligada ao passado. A impressão fotográfica faz a gente lembrar de uma coisa antiga, né? Mas a missão da fotografia está ligada intimamente com a melancolia, com o passado, sim.
E a gente vive num mundo que existe um culto errado sobre o presente, né? Filosofias que pregam assim, olha, o que importa mesmo é o presente. Porque o passado já passou, o futuro não chegou ainda. E eu peço que todos tenham muito cuidado com esse pensamento. Eu acho que uma vida plena é feita pelo equilíbrio entre passado, futuro e presente. No passado estão nossas referências e a gente não quer perder isso por nada. Então a fotografia ela tem um papel importantíssimo. Registrar todas essas coisas lindas, né? E por vezes a gente se afasta por conta da correria do mundo. E eu sim, eu acho que eu sempre vou defender que a fotografia precisa ser impressa por esses dois motivos. Um pelo motivo, resumindo e finalizando, um pelo motivo de você fazer o cliente viver uma experiência mais intensa do seu trabalho, por ela estar impressa e roteirizada em um livro, e o outro pelo arquivo, pela capacidade de arquivar livros com mais garantia e com mais acessibilidade. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é mais um livro, uma fotografia dentro de um maleiro, ou numa mesa de centro, ela é mais acessível do que uma fotografia na nuvem, por um motivo. É que na nuvem existe 10, 15 mil fotografias. Para você achar uma, ela se torna uma agulha no palheiro. É isso. Espero ter ajudado. Obrigado, Benevides. Vamos para uma segunda pergunta. Claro, se vocês quiserem, né, fazer a interação, tudo, fiquem à vontade, ok? Mas a segunda pergunta, basicamente, é a importância de escolher o tipo do material. Se vocês escolhem o papel certo para determinado evento, para adequar o estilo mesmo, o estilo do fotógrafo ao produto, na personalização do produto. Então, qual que é a importância de escolher esse tipo de material para vocês? Aí, pode começar com o Fábio também, aí vocês se escolhem. O tipo de material, Rafael, ele vai me dar um fator interpretativo e conceitual do trabalho, né? É claro que vai depender do tipo de trabalho que o fotógrafo vai estar fazendo. Hoje, eu, por exemplo, fotografo casamento, fotografo cinema. Vai depender do tipo de ensaio, né? Ensaio, a gente vai ter diversas categorias de ensaio. Newborn, né? Ensaio de casal, ensaio pessoal, ensaio de moda, enfim. Diversos tipos de ensaio. E a mídia vai depender de qual tipo de trabalho a gente vai estar fazendo. Né? Pode ser um quadro, pode ser uma tela, pode ser para um porta-retrato, uma exposição, um álbum. Então a gente vai ter que definir isso, né? Para qual tipo de trabalho, para a gente poder escolher a mídia e vai me dar uma finalização mais coerente com o trabalho. Vai me dar uma linguagem, né? Vai completar o conceito do que a gente está querendo. Okay. É por aí. E assim, a empresa, né, que vai estar executando esse trabalho tem que ser uma empresa de muita qualidade, né, de muito acabamento, de muito bom gosto, né, de durabilidade, de muito estudo. E eu escolhi a Dreambooks para poder fazer. Né? Muito obrigado. Eu vejo durabilidade, vejo beleza, vejo fineza, vejo conceito, vejo modernidade, né? E isso aí só enaltece a finalização do trabalho, ajuda a transmitir um conceito que a gente quer. Ótimo. Obrigado, Fábio. E você, Chayane? Dessa segunda pergunta. Eu tenho usado muito foscos, porque assim, ele identifica mais com o que eu trabalho, na parte de casamento. Geralmente os clientes também, quando estão olhando os exemplares de material, também que eu faço essa seleção junto com o cliente, para ele ver, entender, assim, essa parte eu deixo mais livre um pouco. Eu não digo assim ao cliente, esse aqui vai identificar mais o meu trabalho. Eu deixo ele mais livre para escolher junto comigo, mas deixo a minha opinião. Geralmente a gente tem escolhido mais o fosco, para a gente estar trabalhando no álbum mais sequinho, mais clean, mais suave possível. Ok. Rafa Vaz, vamos lá. Eu tenho até um álbum aqui do lado para mostrar. A gente tenta personalizar ao máximo o álbum. Então, esse aqui foi um casamento numa fazenda. E aí o convite da noiva era uma aquarela com o desenho da fazenda. Então, a gente usou isso numa janela
com o desenho dessa aquarela. A gente fez ele em couro branco, que era a cor da fazenda, era algo mais personalizado. E também a passarela dela e a fazenda, ela era em azulejo português. Então a gente criou a nossa primeira página, ela sendo toda nesse desenho do azulejo português da fazenda. E aí o papel que eu mais uso é o lustre, é o linho fosco. Rafa, você sabe aí melhor dizer o nome do papel, que eu não É lembro o de cabeça. sedalinho. Em algumas Sedalinho. regiões é sedalinho, em outras regiões é o silk, é o mesmo. É o que tem uma leve textura, né? Semelhante ao linho. Isso, é o papel que a gente mais usa e a gente usa para quase todos os álbuns. Bacana, bacana. Benevides, e essa parte? O que você tem a acrescentar para a gente? Então vamos. São dois aspectos para poder escolher o tipo de papel. Primeiro é observar que o papel fosco, eu prefiro o papel fosco porque ele não tem os reflexos. O papel com brilho, o reflexo, ele atrapalha a leitura da imagem, tá? E eu não quero que isso aconteça, lógico. E a depender do local onde vai ser visto o álbum, o reflexo vai atrapalhar mais. Um outro aspecto que eu sinto é que isso depende de que resultado você quer chegar. Eu gosto de fotos com baixo contraste, de imagens mais neutras. O papel com brilho ou uma laminação com brilho, ela aumenta o contraste. Ela dá uma sensação de que o contraste aumentou. Então, e a laminação fosca faz o sentido contrário, dá uma sensação de contraste menor. Então é isso. E eu não procuro mexer muito, em variar muito o tipo de papel. Eu me concentro mais com o conteúdo, com o que tem lá dentro e com que mensagem as imagens estão passando. O que eu acho que é importante é você ter numa impressão uma constância de cores, né? Eu sou da velha guarda. Eu cheguei a ter laboratório analógico no meu estúdio. Eu e minha equipe, a gente revelava nossas próprias fotos com toda a qualidade possível. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente espera, que seja mantido um padrão de impressão. E usar o mesmo papel ajuda também a manter esse padrão de impressão. É isso. Uma coisa legal que o Rafa estava falando sobre a qualidade da impressão, eu estava recentemente no Edging e eu conversei com o responsável pelas impressões da Dreambooks lá de Portugal, e ele me mostrou 2 álbuns feitos na mesma máquina, exatamente a mesma máquina, um da Dreambooks e um outro de uma outra encadernadora, e a impressão era diferente, sendo que o arquivo do fotógrafo era o mesmo. Eu achei bem legal esse cuidado com a calibração da máquina, que muitas vezes a gente vê uma coisa no nosso monitor e aí a gente manda para impressão e sai diferente, mesmo tendo o monitor calibrado, o melhor monitor. E às vezes a gente nem sabe que a máquina de impressão também tem uma calibração que muitas vezes ela não é feita. Eu trabalhei também, né, em laboratório. Rapidinho, Rafa. Eu trabalhei em laboratório também, né? E essa calibração, ela é diária, né? Você começa o dia com uma cor e termina o dia com outra, praticamente. Então, tem que amanhecer. Rafael, por favor, tá rindo, né? com Tem que ele. amanhecer já calibrando tudo. Né? E respondendo aí ao que a gente usa bastante quando é álbum de casamento, a Cintia também falou aqui, é o lustre fosco, né? Que a gente faz mais aqui. Os álbuns de casamento. Também sou fã do Benevides, aí, que curto também a fotinha com a fotografia com menos contraste, né? E tudo neutro. E minhas fotos, a maioria no Lightroom, tudo com menos 30 de contraste, é por aí que vai. Mas é isso. Uma coisa legal também, antigamente eu mostrava para o cliente todas as opções de laminação que existiam. Sei lá, tinha muita opção de iluminação. E isso dava uma confusão na cabeça do cliente. Tipo, eles não sabiam escolher. Então. E aí eu aprendi que hoje eu mostro só uma opção, que é a que eu mais gosto. E se eles não gostarem dessa opção, aí sim eu dou outras opções.
Mas eu acho que quando a gente dá muita opção de laminação, de papel, o cliente não é profissional e para ele isso não é o que vai fazer a maior diferença. Então vale a gente mostrar que a gente mais gosta. Isso, só aproveitando também, isso acontece com portfólio, até portfólio de álbuns. Se você apresenta muitas opções para o cliente de portfólio de álbuns, também acaba por confundi-lo um pouco, né? Então, isso, igual você comentou do papel, também acontece até com portfólios de álbuns. Beleza, bacana, gente. Então, só para fechar essa parte, a pergunta final, tá? Qual conselho e dicas que vocês poderiam deixar aqui, neste webinar, para estimular os fotógrafos que proponham para seus clientes a entrega das fotografias impressas, com álbum ou outro tipo de produto fotográfico? Porque a gente já falamos aqui da importância, sabemos como é importante. Mas e algumas dicas para estimular que os fotógrafos eles ofereçam e proponham isso aos seus clientes? Aí fica aberto, quem quiser começar. Tá, vamos lá. Então, o álbum é uma amostragem, né, de todo um conteúdo, de todo um trabalho. Então, não adianta eu tentar fazer um álbum maravilhoso se eu não tenho fotos maravilhosas, né? Então, o primeiro passo é tentar fazer fotografias incríveis para você montar essa história, né? E o que são essas fotografias incríveis, né? São geralmente fotografias de auge, né? Fotografias de auge de cena. Tá? Tem que se esforçar, tem que tentar acertar o melhor momento, a melhor composição para você poder montar a melhor história no teu álbum de casamento. Para que isso? Não há forma mais bonita de você encantar o seu cliente emocionando o cliente, né? Ele tem que brilhar o olho, ele tem que sentir aquela emoção na hora que ele vê o teu álbum de casamento, na hora que você mostra um álbum de casamento. Se ele se emocionar, tudo fica mais fácil, né? Agora, se o teu cliente ele não sentir nada quando você mostra o teu álbum, vai ser muito mais difícil você realizar a tua venda, né? E tem a parte de manuseio também, né? Como foi falado aqui, você guardar a fotografia na nuvem, né? Até achar é um caso complicado. Antigamente você tinha um computador para todo mundo na família, depois passou cada um da família a ter seu próprio computador. Hoje em dia você tem lares aí que nem computador tem mais, tudo no celular. Então fica realmente complicado você estar vendendo somente os arquivos de fotografia sem um álbum, né? Eu hoje eu acho a venda de álbum relativamente fácil. Tá? Essa importância da impressão hoje ela é muito grande. Eu não acho nenhuma dificuldade, não. Eu vejo até como uma segurança, né, do trabalho, segurança do cliente, né, dele ter aquilo em mãos, né, material, e segurança para o fotógrafo, né, para não deixar, de repente, no futuro, a pessoa querer fazer um álbum em outro lugar, fazer uma edição totalmente temporal, né, e datar o álbum com edição. Eu falo isso porque tenho certeza que os álbuns feitos, né, no início dessa época digital, que hoje, de repente, o dono do álbum não consegue mais assistir, olhar o álbum, porque acha cafona, tem vergonha do álbum. Então, você mostrar leveza, exatamente, mostrar leveza, você mostrar um trabalho limpo, né, realmente mostrar a fotografia. O que é o álbum, gente? É um coletivo, né, de fotos. Então, não tem mistério. É você colocar as fotos e montar aquela sequência, não tem que inventar, né? Fazer uma coisa simples. Eu acho que é isso. Beleza, Fábio. Quem mais tem alguma coisa a acrescentar sobre essa parte de dicas, né? Como o Fábio falou agora também, teve um cliente que eu recebi ela aqui e ela disse assim que viu a mesma foto no Instagram, mas ela disse que não sentiu a mesma emoção de quando estava vendo no álbum, porque ela viu a foto sozinha, ela só viu aquele momento, disse que achou uma foto bacana, gostou, mas quando ela viu a diagramação foi que ela realmente pôde sentir o momento junto, todo o contexto do álbum, e isso é muito bacana, assim, tanto que ela disse assim, ó, eu estou te escolhendo porque eu sei que isso aqui pode acontecer no meu casamento e vai estar sendo registrado também, e dessa forma, nessa apresentação, que é de pequenos detalhes, pequenos olhares, que junto mostra quem realmente são aquelas pessoas, mostra, por exemplo, assim, eu tenho um cuidado muito grande de não tentar
capturar as emoções realmente reais das pessoas, porque é aquilo que elas vão lembrar. É aquele olhar, é aquele jeito de sorrir, é um jeito de pegar no cabelo. E esses pequenos detalhezinhos juntos de um álbum, isso torna, assim, um tesouro, assim, acho que para a família, porque você, diferente de você estar vendo uma coisa pousada, um sorriso forçado, você vai estar vendo fragmentos de cada situaçõezinha, de todo o evento, como até o Rafael Vaz falou também, não sei se meu pai bebeu no casamento, não sei o que aconteceu, e isso hoje a gente consegue contar de uma forma muito mais bacana, até elegante também, num álbum bem bacana. E é isso, acho que é a parte final mesmo do nosso trabalho, da gente realmente imprimir quem realmente a gente é na fotografia, o estilo da gente com o álbum. Maravilha. Eu tenho 2 dicas assim um pouquinho mais comerciais sobre o álbum. Primeiro, se a gente tem um bom portfólio, um bom álbum, é uma forma da gente se diferenciar de outros fotógrafos. Então, hoje, quando eu mostro o álbum feito pela Dream Books, os clientes percebem que esse álbum é diferente, que os produtos são trazidos da Europa, que a gravação não é igual, que a impressão não é igual. E isso acaba sendo um diferencial para mim de outros fotógrafos. É uma forma de eu diferenciar meus pacotes também. Então, quando eu tenho álbuns maiores, eu lucro mais no pacote. E uma coisa legal também são as vendas depois. Então, acho que muito fotógrafo tem medo de vender o álbum no começo por tornar o pacote mais caro, mas eu acho que vale a pena você lucrar um pouquinho menos, mas fazer com o álbum e depois vender mais fotos nesse álbum. Então, facilmente a gente vende R$2.000 a mais de lâminas adicionais no álbum. Às vezes a gente já chegou a fazer 3 álbuns de casamento depois do casamento. Acabou lucrando quase 50% a mais do que foi o contrato. Então eu vejo o álbum também como uma oportunidade do fotógrafo faturar mais. Quando os clientes veem o material, ele vê a qualidade, ele às vezes chega na intenção de pegar até um pacote menor um pouquinho. Mas quando ele vê a diferença do material, ele se encanta, coloca aquilo na cabeça e não vai querer outro álbum. Então, é muito importante você ter aquele material que você quer realmente oferecer para o seu cliente. Quando você está ali com aquele álbum bem limpo, um álbum de acrílico, um álbum de madeira, que é aquele álbum que você acha que vai encaixar para o seu cliente, às vezes fica um pouquinho o valor diferenciado, ele vem no intuito de querer um mais em conta, mas quando ele vê, ele termina se encantando e não tira da cabeça nem tão fácil. Às vezes o pessoal contrata quando termina o casamento vai escolher, diz, não, eu quero aquele, acabou as dívidas do casamento, eu vou voltar para aquele outro que você quer. É bem bacana e termina fixando mesmo o gosto. Ok. Benevides, vamos lá. Olha as dicas, né? Bom, então, enquanto eles falavam aí, uma coisa que o Rafa falou, o Vaz, é que me fez lembrar de outra coisa, é que o fotógrafo que não faz álbuns, não imprime o trabalho em livros ou álbuns, ele não tem como no final ter uma percepção da sua obra. Isso é muito sério, perigoso, isso é grave, porque assim, se você está, por exemplo, se sua entrada da noiva está fraca, você não vai ver isso, você não vai sentir. Se as fotos do seu dance não são consistentes, você não vai perceber isso, porque você não sofreu ali na hora de diagramar e percebeu, poxa, tem poucas fotos espontâneas do dance. Vamos investir, vou fazer um curso sobre fotodocumentarismo, eu vou desenvolver, vou comprar o equipamento que falta. Então, como eu disse no começo, é você não terminar a sua obra, você não transformar isso em livro. Então você pode passar, como eu já passei na minha trajetória, eu lembro que eu fiquei 5 anos sem nenhum concorrente e meu trabalho se congelou. Então, você não ter álbuns, você não fazer álbuns é mais ou menos como se você não tivesse o concorrente para ser comparado ali no final. E seu trabalho começa a cair, você começa a estagnar, né? Já, poxa, você quer entregar o CD e se livrar daquilo, você não vai finalizar a obra, o conjunto da obra. Isso me veio agora. A outra coisa, nós temos uma missão muito nobre, nós fotógrafos,
a missão segundo a minha percepção. A gente precisa descobrir do que as pessoas vão sentir muita saudade no futuro e fotografar isso. Então, a gente precisa despertar isso nos fotografados. Então, para convencê-los da importância da impressão, contem histórias, né? É a forma mais eficaz de aprendizado, é a história. Então, faça o cliente se sentir, como o Rafa disse, sobre o palestrante americano. Eu estava lá também, no Ed, quando eu também não lembro quem falou isso, mas pergunte sobre o álbum de casamento dos pais e dos noivos e pergunte se eles venderiam. Ou se esse álbum desaparecesse, o que seria se esse álbum faria falta. Um certo dia eu fui até a casa de um cliente muito antigo e eu fiquei todo emocionado quando eu olhei na mesinha de centro dele uma pilha de livros, de álbuns que eu fotografei. Então tinha o casamento deles, tinha a gravidez do primeiro filho, o crescimento do bebê, o aniversário de 1 ano, a gravidez do segundo filho, a sessão de família. Era uma pilha de livros, né? E me veio à cabeça agora que, poxa, se você filmar uma mesa de centro dessa, com essa pilha de livros para um noivo que está começando a sua história agora, ele vai dizer: eu também quero isso para mim, eu também quero ter esse registro. Eu sempre provoco os meus noivos fazendo perguntas, e todas as minhas perguntas são difíceis de responder, mas uma pergunta que eu sempre faço é: o que vocês vão deixar para seus filhos? E imediatamente eu corrijo: não, o que vocês vão deixar nos seus filhos? E aí, nesse momento, inaugura-se um silêncio na sala, porque eles não têm essa resposta assim na ponta da língua, eles vão ter que pensar. E para responder isso, eles vão ter que pensar nos seus pais, não é, Fábio? Eles vão ter que pensar no que receberam dos seus pais. E agora imagine se um livro impregnado de histórias é o que nós podemos deixar para nossos filhos, histórias. E o livro é a forma de materializar essas histórias. Então, por favor, imprimam, coloquem fotos na parede, coloquem fotos no porta-retrato, façam livros, porque é muito gostoso, além de ser muito prazeroso, é importante para a formação dos nossos. Eu defendo que nós, seres humanos, estamos aqui para observar, evoluir, deixar filhos melhores. Então, para deixar filhos melhores, fotografia impressa, histórias impressas. É isso. Pois Obrigado. além de... Deixa eu só fazer um reforço. Ô, Fábio, só um minutinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. E depois vou até pedir para vocês responderem nas perguntas mesmo. Ok? Nos comentários. Perguntou no comentário e fazer a resposta aí nos comentários. Pelo menos aí nos próximos 30 ou 1 hora. Tudo bem? Se o pessoal tiver alguma pergunta para fazer, faz na página mesmo como comentário. E daí responde aí, porque estendeu um pouquinho, mas é só mesmo para a gente conseguir interagir com o pessoal que está acompanhando aí o webinar. Ok? Então, foi uma história bonita, né? Então, o álbum, ele, além de assinar o nosso trabalho, ele protege a história do cliente, né? Protege a história para o fotógrafo. Acho que só tem benefício para todos os lados, né? Nada negativo. E a qualidade desse álbum, volto a falar que é importantíssimo. Um álbum tem problema de acabamento, um álbum durável, fino, bem acabado. Acho isso importante. Gente, muito obrigado. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Foi muito enriquecedor. Acredito que quem está acompanhando conseguiu absorver bastante conteúdo, né? Esse é o principal objetivo mesmo do Phototalks, que é esse projeto da Dreambooks Pro, é poder contribuir com a formação, para partilhar conhecimento, experiências. Então foi muito legal, muito bacana aí o que todos vocês colocaram.
vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Alguma mensagem para deixar? Não? Meninos, Tranquilo? Então, pessoal, vamos encerrar por agradecer. aqui. Só Vamos agradecer encerrar. essa Agradecer experiência. também muito. Obrigado, Benevides. Obrigado, Fábio, Chayane, Rafa Vaz. E até uma próxima. Só para reforçar, nós temos o Phototalks, né, que é esse projeto, nos países que a gente atua, né, nos países que nós temos aí entregas e atuação da Dreambooks Pro. Então, os próximos aí tem os colegas portugueses, franceses, espanhóis, e não para por aqui. Então, vou pedir para o pessoal colocar aí até, inclusive, temas, né, quem está participando, para a gente poder trazer um próximo tema no próximo webinar, para poder continuar contribuindo aí com a formação aí do mercado, né, de fotografia do Brasil. Pessoal, muito obrigado pela participação. Forte abraço a todos. Tchau, tchau, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Prazer.